Durante anos, o Brasil esteve entre as 10 maiores economias do mundo. Era um motivo de orgulho nacional, um sinal de certa relevância global, um indicador de que o país tinha um determinado peso econômico. Mas agora, o Brasil ele saiu desse ranking. E isso levanta uma pergunta que pouca gente faz de verdade. O Brasil ficou mais pobre? Ou outros países cresceram mais rápido? Por quê? Quando a gente vê manchete assim, parece que o país entrou em colapso. Um colapso econômico. Mas a realidade é muito mais complexa. Hoje, eu vou explicar para você que está vendo esse vídeo o que é que significa estar entre as maiores economias do mundo. Porque o Brasil ele perdeu essa posição. O que de fato está acontecendo com a economia brasileira e, principalmente, o que isso significa para a sua vida. Porque quando um país cresce pouco, a vida das pessoas também avança pouco. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender uma coisa muito importante. O ranking das maiores economias do mundo, ele é baseado no PIB. O PIB significa Produto Interno Bruto. O PIB, ele mede o tamanho da economia de um país, ou seja, quanto o país produziu em bens e serviços. Mas existe um detalhe importante. O PIB, ele mede o tamanho da economia, não necessariamente a riqueza da população. Países muito grandes, com população enorme, podem aparecer bem colocados no ranking, mesmo com renda média menor. É por isso que países como China, países como Índia, países como o Brasil, que é um país muito grande, aparecem entre as maiores economias. Não porque cada cidadão é rico, mas porque o tamanho da movimentação de dinheiro é muito grande. Mas por que o Brasil ele perdeu essa posição entre as maiores economias? O primeiro fator é o crescimento econômico mais lento. Mesmo quando o Brasil cresce, muitas vezes cresce menos do que o resto do mundo. Por exemplo, recentemente, o PIB brasileiro cresceu cerca de 2,3%. Pode parecer razoável, mas o crescimento médio global foi próximo de 3,3%. Isso significa que, mesmo crescendo, o Brasil ainda fica atrás no ranking relativo. E a economia global é justamente isso, uma corrida. Se você corre mais devagar que os outros, você perde posições. Outro fator importante é que algumas economias emergentes elas estão crescendo muito mais rápido. Entre elas, essas economias emergentes, a gente pode citar, por exemplo, a Índia, a Indonésia, a Coreia do Sul. A Índia, por exemplo, vem crescendo a taxas superiores a 6% ao ano. Isso faz com que a sua economia avance rapidamente nesse ranking global. Enquanto isso, o Brasil tem ciclos de crescimento mais curtos e muito mais instáveis. Ou seja, não é apenas o fato que o Brasil cresceu pouco, é que outros países cresceram muito mais rápido. E existe ainda um terceiro fator que é pouquíssimo comentado. O ranking global do PIB costuma ser medido em dólar. Isso significa que a taxa de câmbio influencia diretamente a posição de um país. Se a moeda de um país se desvaloriza frente ao dólar, o tamanho da economia em dólares diminui, mesmo que a produção interna não tenha caído. E querendo ou não, o real sofreu uma desvalorização significativa ao longo dos últimos anos. Isso também contribui para a perda de posição no ranking. Então agora a gente entra numa parte mais profunda da discussão, que é por que o problema do Brasil não é apenas conjuntural, é estrutural. Um dos maiores desafios da economia brasileira é a baixa produtividade. Produtividade significa produzir mais valor com os mesmos recursos. Países inovadores, eles conseguem produzir mais com o mesmo esforço ou até com menos esforço. No Brasil, muitas vezes acontece o contrário. Existem vários fatores por trás disso. Dentre esses fatores, a gente pode falar sobre a burocracia elevadíssima aqui no país, complexidade tributária, infraestrutura limitada, baixa inovação tecnológica. Então, todos esses fatores reduzem a competitividade no país. Empreender no Brasil ainda é um processo complicado. Empresas enfrentam regulações complexas, enfrentam um sistema tributário confuso, enfrentam custos elevados. E isso desestimula, querendo ou não, investimentos e, principalmente, desestimula a inovação. Enquanto isso, países que simplificaram os seus sistemas econômicos conseguem crescer muito mais rápido. E agora, qual é o impacto disso na vida dos brasileiros? E por que essa discussão não é apenas sobre ranking global? Essa discussão ela tem impacto direto na vida das pessoas. Quando uma economia ela cresce pouco, isso tem um significado.
menos geração de emprego, menor aumento de renda, menos oportunidades. Ou seja, quando a economia cresce pouco, a vida das pessoas também avança pouco, avança menos. Crescimento econômico não é somente sobre estatística. O crescimento econômico ele influencia o padrão de vida da população. O crescimento econômico influencia muita coisa. E aí surge uma pergunta que é inevitável. O Brasil ele pode voltar ao top 10? A resposta é sim, é possível. O país ele ainda tem muitos pontos fortes. Entre esses pontos fortes tem um grande mercado interno, um agronegócio que é extremamente competitivo. O país da gente tem abundância de recursos naturais, tem potencial energético enorme. Então o Brasil ele tem vantagens em setores como energia renovável, em setores como produção de alimentos, como mineração. E esses fatores eles podem sustentar crescimento. Mas para voltar a subir no ranking global, o país precisa de algo que é essencial: crescimento consistente. Não basta crescer em um ano, é preciso crescer por muitos anos seguidos. Então, o verdadeiro salto econômico, ele acontece quando um país ele aumenta sua produtividade. E para aumentar a produtividade, isso envolve educação, isso envolve tecnologia, isso envolve inovação, isso envolve infraestrutura. Países que investiram fortemente nesses pilares conseguiram transformar todas as suas economias. Coreia do Sul é um exemplo. É um exemplo clássico, por sinal. Décadas atrás, era muito mais pobre que o Brasil. Hoje, tem uma renda média muito maior. E aí fica a pergunta, o Brasil ele realmente empobreceu? Ou o Brasil ficou para trás? Talvez a resposta esteja um pouco nos dois fatores. O país não entrou em colapso econômico, mas também não avançou no ritmo que poderia. E a economia global é dinâmica. Quem cresce mais rápido vai ganhar espaço. Quem cresce devagar vai perder relevância, que foi o que aconteceu no Brasil. O ranking das maiores economias do mundo muda o tempo todo. Gente entrando, gente saindo, países sobem, países descem. Mas existe uma posição que você pode escolher ocupar todos os dias. Que posição é essa? A posição de quem entende o que está acontecendo na economia. Porque quando você, de fato, entende a economia, você não fica apenas assistindo as mudanças. Você aprende a se posicionar melhor diante dessas mudanças. Então, se você quer continuar entendendo, de fato, o que está acontecendo com o Brasil, com o mundo e com os seus investimentos, se inscreve aqui no canal. Aproveita e dá o like nesse vídeo. E você se inscrevendo no canal, enquanto o ranking das economias muda, seu conhecimento financeiro vai ser construído. E isso ninguém tira de você. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais.